Turma, tudo bem? Professor Marcos voltando aqui com mais um conteúdo aqui, onde nós vamos falar exatamente sobre o framework Scrum e nós vamos falar sobre critério de aceitação e backlog priorizado do produto. Não percam, aproveitem para se inscrever no canal do professor Marcos, ativar o sininho para não perder live, para não perder nenhum conteúdo, para sempre estar aqui com o professor Marcos. Quando nós falamos sobre critério de aceitação e backlog priorizado do produto, o backlog priorizado do produto é um documento de requisitos individuais que define o escopo do projeto. Então, vamos pensar aqui com o professor Marcos. O backlog priorizado do produto é um documento de requisitos individuais que define o escopo do projeto. Ou seja, para definir o escopo do projeto, nós precisamos ter esses requisitos. Quem é que oferece esses requisitos? São os stakeholders. Quem é que consegue organizar os requisitos para definir o escopo do projeto? É o dono do produto, fornecendo uma lista de prioridade das características do produto ou serviço a serem entregues pelo projeto. Olha aqui a situação bacana, fornecendo uma lista de prioridade. Princípio do Scrum, entrega de valor. Então, a lista de prioridade ela é definida pelos stakeholders e validada com o dono do produto. Tudo que for validado entre dono do produto e stakeholders, tá certo? Tem que ser cumprido. Os recursos necessários são descritos na forma de histórias de usuário. As histórias de usuário são requisitos específicos descritos por vários business stakeholders, no que refere-se ao produto ou serviço proposto. Então, está aqui, ó, as histórias de usuário são requisitos específicos, descritos por vários business stakeholders, no que refere-se ao produto ou serviço proposto. Então, as histórias de usuário, tá certo? Vai ajudar exatamente em quê? Como é que nós vamos definir os requisitos específicos? Na hora de escrever os critérios de aceitação, olha, esse momento ele é fundamental, porque vai validar as entregas realizadas pelo time Scrum. É importante para o dono do produto notar que as histórias de usuário que atenderem a maioria, mas não todos, os critérios de aceitação, não podem ser aceitas como prontas. Os projetos Scrum atuam em sprints com gerenciamento de tempo, com um sprint backlog dedicado para cada sprint. Muitas vezes, uma parte do trabalho pode ser a parte mais complicada de uma história de usuário e pode levar mais tempo do que o esperado. Então, nós sempre vamos ter algumas certezas do tipo: as entregas precisam ser realizadas em um sprint, mas todas as entregas vão conseguir ser realizadas em apenas um sprint? Nem sempre. Então, na hora que a entrega não for realizada em um sprint, não quer dizer que nós vamos anular o trabalho, nós vamos dar continuidade em outra sprint. Fundamental pegar esse gancho. Por quê? Porque, ou então nós podemos intercalar, se for uma atividade muito grande, etapa 1, 2, 3, 4, etapa 1 e 2. Então, nós temos que ajustar esse critério de aceitação. E aí tem uma outra característica no critério de aceitação. O critério de aceitação tem que estar sempre aceito. Quem é que vai verificar esse checklist de aceitação? Quem é que vai validar a entrega? É exatamente o dono do produto. Os projetos Scrum atuam em sprint, então nós temos que ter sempre o backlog do produto associado ao backlog da sprint. A sprint ela variando de 1 a 6 semanas, dependendo do dono do produto, dependendo do tipo de projeto. Cada dono do produto vai ajustando com a demanda necessária. Então, nós temos esse prazo de sprint de 1 a 6 semanas. Muitas vezes, o dono do produto, para ajustar o calendário, coloca uma sprint de 4 semanas. Definição de pronto. Definition of ready. Eita. É um conjunto de regras ou critérios aplicáveis a cada história de usuário no backlog priorizado do produto. Uma história de usuário deve atender à definição de pronto antes de ser considerada como estimativa e inclusão em uma sprint.
Definição de pronto coloca ônus sobre o dono do produto para definir adequadamente os requisitos. Para cada história de usuário, sem requisitos devidamente definidos, será impossível obter estimativas confiáveis. Então, nós temos aqui um detalhe muito importante. Olha o ônus do dono do produto. Definir adequadamente os requisitos para cada história de usuário. Sem requisitos devidamente definidos, será impossível obter estimativas confiáveis. E o time Scrum pode não ser capaz de concluir efetivamente o trabalho necessário do projeto. Essa é a primeira situação. E o time Scrum pode não ser capaz de concluir. Então, o time Scrum, para poder trabalhar, ele tem que ter os pré-requisitos muito bem definidos, senão o risco de gerar um problema com os stakeholders é um risco muito grande. Definição de pronto. Aqui segue alguns critérios para poder facilitar o trabalho do time Scrum e do dono do produto. As histórias de usuários são escritas com detalhes suficientes para que possam ser compreendidas pelos times Scrum e possam ser usadas para estimativa. As histórias de usuários são escritas com detalhes suficientes para que possam ser compreendidas pelo time Scrum e possam ser usadas como estimativa. Então, nós precisamos sempre, o primeiro passo, escrever bem a história de usuário. Todas as histórias de usuários têm critérios de aceitação bem definido. O que é que ajuda a ter esse critério bem definido? É escrever bem a história de usuário. Incluir qualquer documentação relacionada que possa fornecer mais clareza sobre a história do usuário. E um detalhe muito fundamental é exatamente o que? A documentação. Pode ser uma foto, pode ser um modelo de documento, dependendo da atuação, da história de usuário, claro que pode. Muitas vezes é um portal, você tem um modelo do portal, você tem um template, tudo isso vai ajudar na hora de definir. As histórias de usuários são divididas para serem pequenas, o suficiente para serem concluídas em uma única sprint. Então, detalhe importante, na hora de ajustar o cronograma do projeto, o dono do produto sempre vai buscar colocar entregas para ser resolvida em uma única sprint. Exatamente para poder antecipar a entrega de valor. Critérios mínimos de pronto. Qual é a responsabilidade do dono do produto? O dono do produto do portfólio define os critérios mínimos de pronto para todo o portfólio. Revisa os entregáveis do portfólio. Tudo relacionado a portfólio. O dono do produto do programa define os critérios mínimos de pronto para todo o programa, incluindo os critérios de aceitação do portfólio. Revisa os entregáveis do programa. Olha o detalhe interessante. Quando você tem um dono do produto, do portfólio e do programa, nós temos sempre que ter momentos de atividades para revisar os entregáveis. Isso é uma atividade do dono do produto, do portfólio e do programa. Como consequente, também o dono do produto-chefe e o dono do produto. Nós temos sempre que ter atividades de acompanhamento. Isso faz parte do trabalho do dono do produto. Verificar, tá certo? Então, verificar, revisar os entregáveis. E aí, o dono do produto-chefe e o dono do produto definem os critérios mínimos de pronto para o projeto, incluindo os critérios de aceitação do programa. E aqui vem o detalhe final: aceitação ou rejeição dos itens do backlog priorizado do produto. Perto do final de qualquer interação, a respectiva unidade de negócio e os business stakeholders participam de uma reunião de revisão da sprint, em que o incremento do produto é demonstrado para o dono do produto, patrocinador, cliente e usuário, perto do final de qualquer interação. Para quê? Na hora que for realizar realmente a entrega, garantir que a entrega foi concluída com sucesso. Enquanto o feedback de todos os business stakeholders é coletado, somente o dono do produto tem o poder de aceitar ou rejeitar uma história de usuário em particular, conforme acordos nos critérios de aceitação. Então, sempre está na mão do dono do produto. Sendo assim, o papel de critério de aceitação na manutenção da qualidade é fundamental e deve ser claramente entendido pelo tempo. Olha, pelo time. Então, olha a característica. Sendo assim,
O papel dos critérios de aceitação na manutenção da qualidade é fundamental e deve ser claramente entendido pelo time. Aqui seguem os contatos do professor Marcos, todas as redes sociais estão disponíveis no canal do professor Marcos, para quem estiver assistindo o nosso conteúdo. Só um instante aqui para olhar para vocês. Pronto, estamos aqui novamente. E aí, para essa parte final, gente, o professor Marcos está retornando com todos os conteúdos do Scrum e ajustando sempre a nossa formação completa, tá certo? Em Scrum. Então, nós temos preparatório, nós temos aula, nós temos template, tudo disponível aonde? No Hotmart. Caso você tenha interesse, é só chamar o professor Marcos, deixar uma mensagem que eu estou aqui para te atender, com seu preparatório, com tudo que você tem direito. Professor Marcos, eu quero me preparar para a certificação Scrum Master. O senhor trabalha com preparatório, você trabalha com mentoria em Scrum Master, dono do produto e Agile Master. Chama o professor Marcos, que eu tenho uma solução para você. Eu tenho certeza que vai ser bacana para você. Então, qualquer dúvida, chama, deixa uma mensagem, deixa um comentário. Qualquer comentário, quer um conteúdo específico que você ainda não viu no perfil do professor Marcos, pode pedir que eu vou estar com a maior satisfação produzindo esse conteúdo. Aguardem maiores informações para a nossa próxima live sobre Scrum. Cheiro no coração, até breve. Tudo de bom.